Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje vou trazer para vocês uma pergunta muito recorrente no meu consultório, na minha prática no salão de musculação, que é: a corrida, ela pode atrapalhar na massa muscular, né? Ou a corrida ou alguma outra atividade aeróbica, mas eu vou falar mais da corrida porque é a minha praia, né? Então eu vou usar para falar sobre esse assunto três pilares, né, que é o conhecimento científico, né, também minha experiência, né, de quem trabalha já com mais de 10 anos nessa área. Tudo que eu faço, minha experiência não só com os alunos, mas comigo mesmo. Eu sempre fui praticante de musculação, já fui atleta amador, corredor, então já fiquei mais magro para dar preferência à performance, já fiquei um pouco mais forte, então, né, tenho uma experiência prática também, e tentar articular, né, esse conhecimento, porque normalmente parece que são duas coisas antagônicas: ou você vai levar para o lado acadêmico, ou você vai levar para o lado prático, né? E isso é absurdo, né? Se o lado acadêmico não apresentar resultado prático, ele não serve para absolutamente nada. Então é duas coisas que tem que estar alinhado. O lado acadêmico ele tem que estar alinhado com a questão prática, né? E principalmente adequado a uma realidade, né? Você não vai pegar aquele conhecimento e aplicar exatamente como ele é. Não, pelo contrário, você vai adequar aquele conhecimento às diferentes realidades, né? Então, feita essa primeira introduçãozinha aí, se a corrida pode atrapalhar. Então, assim, tem diferentes casos, né? Normalmente essas perguntas começam com aquela resposta clichê: depende, né? Só que eu não vou ficar só no depende, eu vou exemplificar um pouco mais. Se for normalmente, o que normalmente acontece, né? Aquela pessoa mais jovem, geralmente homem, às vezes algumas meninas também, mas que querem ganhar massa muscular, né? Na juventude a gente tende a ser um pouco mais magro, aconteceu muito comigo também. Quando eu era meus 20 anos eu era doido para ganhar peso, isso é muito comum. Então a pessoa quer ganhar massa muscular, né? Para esse indivíduo, né, o aeróbico em maiores volumes, em maiores frequências, né, no caso a corrida, pode sim atrapalhar no ganho de massa muscular. Ah, mas o que é esses maiores volumes e maiores frequências? Né? Aí até um pouco da literatura também apresenta, de 2 a 3 treinos parece ser o limite ali por semana. Né? De 2 a 3 treinos, ou de 20 minutos, ou 3 de 20, ou 2 de meia hora. É claro que não dá para você cravar um número, né? Porque aí vai depender de infinitos fatores, mas na média, né, seguindo os casos mais comuns, né, mais recorrentes, acho que se o indivíduo fizer 2 vezes por semana de 20 a 30 minutos, é uma quantidade razoável, é uma quantidade que ou não vai atrapalhar, ou se atrapalhar, vai atrapalhar muito pouco, não é perceptível. Sem contar que o exercício aeróbico ele também contribui com o gasto energético e também contribui, né, consequentemente pode contribuir para a melhora da composição corporal, né? Então às vezes a pessoa ela não é tão forte, tão grande, tem tanta massa muscular, mas ela tem um percentual de gordura baixo, né? E a musculatura se torna mais aparente. Então é muito comum, às vezes a pessoa não ganhou massa muscular, mas só dela perder gordura, aparentemente ela parece que está mais forte, parece que está maior, a musculatura fica mais evidente, né? Então isso também acontece. Então eu poderia dizer que até 2 vezes por semana, né? E aí a intensidade, o ideal é variar, né? Eu falo, não sei se eu chego a falar de periodização em algum vídeo aqui para trás, mas normalmente a intensidade ela varia, um dia mais intenso, um dia né, um dia mais contínuo, um dia intervalado. Isso aí vai variar dentro de uma periodização, mas sem extrapolar muito no volume, né? No caso desse indivíduo que quer ganhar massa muscular, eu acho que 2, 3 vezes por semana, meia hora, 20 minutos, no caso de 3 vezes 10, 15 minutos, né? 10 minutos às vezes você pode ter resultado sim, galera. Então muitas pessoas deixam de fazer achando que 10 minutos não vai adiantar nada. Bobagem, 10 minutos você consegue fazer muita coisa, ainda mais se for um treino intervalado, né? Você consegue fazer muita coisa, ou mesmo 10 minutos num treino contínuo, você já atingiu o limiar aeróbico e dá para fazer um exercício de muita qualidade com 10 minutos, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Não é questão de quantidade, o exercício é qualidade e
continuidade. Esses são os principais. O volume também é importante, mas no segundo momento. E nesse caso, para o indivíduo que quer ganhar massa muscular, que é aquele indivíduo mais magro, o volume no aeróbico não é tão importante, né? Aí ele vai ter que trabalhar mais intensidade e maior frequência no treinamento de força, na musculação, né? Que é a atividade que dá mais massa muscular, né? O CrossFit também, eu não sou especialista, mas dependendo da maneira com que você manipula as variáveis, também pode contribuir para a massa muscular, né? Principalmente essas atividades que têm característica de força e de explosão, né? São as atividades que vão contribuir mais, né, para o ganho de massa muscular. Então agora você pode pegar outro indivíduo que tem de repente um pouco mais de peso e quer perder peso. Aí às vezes, não, mas hoje em dia muito se fala de massa muscular, eu não posso perder massa muscular, eu faço meu treino de força, eu não posso fazer aeróbico porque eu vou perder peso, mas vou perder massa muscular. Bom, galera, eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar com prioridades, né? O indivíduo que quer perder peso, quer emagrecer, vamos botar, o indivíduo precisa perder 10 quilos. Não vai ser perder 500 gramas de massa muscular, né, num universo de um cara, a gente está imaginando um cara pesado, um cara que precisa perder peso, que vai atrapalhar ou vai deixar ele infeliz, né? Às vezes esse cara perde 3, 4, 5, 6 quilos de gordura, mesmo que ele perca 500 gramas ou 1 quilo de massa muscular, eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz. Até porque no próximo programa ele pode voltar a dar prioridade à massa muscular, né? A preocupação de perder massa muscular tem que ser para um idoso acamado, uma pessoa que não está fazendo atividade física. Aí sim a perda de massa muscular pode gerar prejuízo à saúde. Agora uma pessoa ativa, que faz o treinamento de força e que precisa perder peso, e você está preocupado com a perda de massa muscular dessa pessoa, para mim é um pouco de assim, aquilo que São Tomás de Aquino dizia, né? Próprio do saber ordenar. Você não está sabendo entender quais são as prioridades, né? O indivíduo que quer perder peso, a prioridade é perder peso, né? Meio óbvio. Então, assim, pode ser, você já pode fazer um volume de aeróbico maior e uma frequência maior. Por que não 3, 4, 5 vezes por semana, meia hora, 40 minutos, 1 hora? E aí você vai até alternar, né, também utilizando a periodização, um treino mais curto, mais intenso, um treino mais longo, com maior volume. Eu detesto essas discussões de saber qual é o melhor treino, né? Se é o curto, intenso, ou se é o longo, moderado. Eu acho que você pode fazer os dois. Eu falo que você tem 365 dias no ano, você não precisa repetir o mesmo treino todo dia. Você não só pode, como deve alternar. Isso previne lesão, melhora a performance, enfim, vários fatores. Então essas discussões elas também são exageradas, né, e fora de contexto. Então se é um indivíduo que deseja perder peso, né, esse indivíduo ele pode fazer o contrário. Faz 2 ou 3 vezes o treinamento de força, meia hora, não precisa mais do que isso, até 20 minutos. Né? Eu falo para vocês, eu faço normalmente de 20 a 30 minutos, 5 vezes na semana. Não é necessário fazer muito mais. Pode fazer, se o cara quiser ficar muito maior do que eu, né, o cara que realmente, num outro nível de treinamento, pode fazer um pouco mais, mas não há necessidade, né? Então esse indivíduo que quer perder peso, se ele fizer 2 vezes por semana, meia hora, ele já vai tender a manter a massa muscular com o treinamento de força, com a alimentação caprichando na proteína, principalmente nos horários adequados, né? E aí ele pode caprichar um pouquinho mais no aeróbico, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, alternando, né? Enfim, na medida que for possível. A gente sabe que a rotina de vida hoje ela é muito corrida, é muito complicado, né? A gente fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Mas assim, como eu sempre digo, o mais importante não é a quantidade, mas a continuidade no médio para o longo prazo e a intensidade, fazer com qualidade, né, pessoal? Então assim, esses foram dicas gerais assim para uma questão que é mais ampla, né? Eu poderia falar de questão da performance, né, do ganho ou perda de massa muscular na performance na corrida. Poderia falar da questão da prevenção de lesão, da musculação na prevenção de lesão na corrida. Enfim, é um assunto muito amplo, essa questão da corrida combinada com a musculação. Mas até a questão da ordem, né? Acho que eu posso dar uma palhinha aqui rapidinho.
Eu costumo variar bastante essa ordem, tá, pessoal? Isso é outra questão que o pessoal fica, ah, não, saiu um artigo agora em 2020 e agora só pode fazer antes, só pode fazer depois. Enfim, isso é outra grande bobagem. Eu acho que pode ter situações que vão se adequar melhor antes, melhor depois. Inclusive você pode fazer no meio, né, alternando ali musculação e aeróbico ou anaeróbico. É uma maneira que eu gosto de trabalhar e normalmente tem muito resultado. Então eu acho assim, você programa o seu treino, mas assim, você ter possibilidade de variar, né? Num momento você faz depois da corrida, no momento você faz intercalando com a musculação, né? É super importante você também variar essa ordem, né? Musculação e aeróbico. Também é muito interessante do médio para o longo prazo, né? Então hoje a pessoa, não, mas o artigo de 2020 falou que antes o resultado é melhor. Enfim, naquele grupo foi melhor naquela situação, mas assim, no longo prazo, né? Às vezes esses artigos são realizados com 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Você não vai malhar 4 semanas, você vai malhar o resto da sua vida. Então, faz um pouco antes, num momento, faz depois, faz alternado. São possibilidades que você, o seu professor, o seu nutricionista vão adequar à sua realidade. Lógico, essas experiências elas de artigos, elas têm que ser usadas, né? De uma maneira geral, o que você faz primeiro, você faz melhor, você está mais motivado, você está mais descansado, né? Por exemplo, o cara quer ganhar massa muscular, o cara é super magrinho, eu vou correr 1 hora antes, depois vou malhar. Bom, parece um pouco incoerente, né? Os estudos já mostram isso, e a própria realidade já mostra isso, né? Não precisa ser muito assim, né? A própria experiência já mostra isso. Se o cara fizer 1 hora de exercício aeróbico, ele vai vir para a musculação cansado. A tendência vai ser ter um rendimento pior, né? Então, quer dizer, você tem algumas regras gerais, né, que você pode adequar no seu treino, mas de uma maneira geral eu gosto de variar bastante essa utilização ao longo do tempo, né? Até porque tem a questão motivacional também, né? Que nenhum desses estudos praticamente avaliam no longo prazo, 1 ano, 2 anos, você vai fazer... Eu, por exemplo, eu já malho há 10 ou 15 anos, então você vai ficar 10, 15 anos fazendo a mesma metodologia, isso chega uma hora que enjoa, né? Então, quer dizer, você precisa de vez em quando fazer coisas novas, coisas diferentes. Beleza, galera? Então esse é um assunto amplo, assim, não dá para esgotar num vídeo desse, de repente eu vou fazendo outros depois, beleza? Mas, basicamente, é isso aí. Se tiver que deixar alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos aí para dar uma força pro canal, beleza? Então é isso aí, galera. Abraço!